Pronto, acho que tá gravando agora. Tá gravando, tá gravando. Tá, beleza. Então, só para ficar registrado para quem vai assistir depois, né? O Gabi não pôde hoje, tá com compromisso, então eu acabei me oferecendo para fazer o grupo aqui hoje. Ô, Mal, eu anotei, eu assisti de novo toda a mensagem ontem e eu fiz várias anotações aqui sobre as coisas que tu foi falando, dos textos e tal. Então, Show. só para ficar o registro, então, aqui, esse foi o versículo que tu leu, né? Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão, tá? Eu me lembro que tu começou a mensagem falando sobre as figuras de linguagem que Jesus usava, né? E aí falou sobre o coração, que foi a pregação anterior, que onde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Daí tu falou que o coração é o centro das decisões e tal, né? Que não era o órgão, não era literal, né? E aí, então, por causa disso, eu comecei a pensar e eu tenho uma proposta para a gente fazer hoje, uma coisa um pouco diferente. É como Jesus ele usou muitas figuras de linguagem e esse trecho aqui é um bom exemplo disso, porque ele é carregado de figura de linguagem. Eu queria ver se a gente consegue, de alguma forma, durante essa nossa reunião, fazer uma tradução, como se a gente pudesse fazer uma tradução português a português, assim, tipo, sentido figurado para sentido literal, como se a gente pudesse botar nome nas coisas, entendeu? Sim, A gente tem várias analogias junto, né? A gente tem olhos, a gente tem lâmpada, a gente tem corpo, a gente tem luz e a gente tem trevas. Bota trevas em plural. Acho que é isso, né? Os olhos são a lâmpada do isso. corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. É. Então, a gente tem aqui 5 figuras de linguagem e nenhuma delas aqui Jesus está falando literal. Todas elas têm algum significado por trás, né? E aí, tu falou muito bem até sobre a questão lá dos olhos, né? Em outras passagens da Bíblia que também falam de olhos, especialmente dos olhos maus, né? Isso. Até hoje eu dando uma revisada assim na corrida, né, cara, no trabalho. É, eu falei na mensagem de olho gordo, né? Mas a expressão que talvez mais se traduza por aquilo que estava dito ali é tipo um mal olhado, entendeu? Uhum, uhum. Né? É o olhar mal no sentido da avareza, né? De tu colocar, sabe? De tu olhar para algo cobiçando isso e de maneira que tenha um caráter até de prejudicar, de inveja, né? Eu também estava pensando nisso, até que tu falou, até foi bom tu falar, porque eu me lembrei. A gente usa também várias figuras de linguagem sobre olhos para definir, às vezes, o caráter, às vezes, é alguma característica interna da pessoa, né? Tipo, mal olhado, o olho grande, cresceu o olho, né? Isso, Ah, fulano subiu a cabeça. É uma figura de linguagem que está falando do caráter da pessoa, está falando de intenção, né? É uma coisa interna, mas a gente usa um símbolo externo, né? E sim. aí eu lembrei enquanto estava falando do olho gordo, lá na mensagem, eu lembrei disso, né? A gente usa olho, às vezes, para falar de quem a gente é por dentro, não literalmente, né? Eu até tinha anotado isso aqui. Então, sobre os olhos maus, tu botou 3 pontos. Que o primeiro é aquele que está lá em Deuteronômio, eu tenho aqui aberto. Nossa, tem tanta aba aberta. Aqui, Deuteronômio 15, 9, que fala sobre os olhos malignos, né? No Sim. caso, eles estando lá na terra prometida, tinham que cumprir toda a lei. Mas se, dependendo da situação, eles tivessem um olho maligno e deixassem de cumprir a lei, deixassem de ajudar, né? Então, esse olho maligno tinha a ver com a
Avareza, mas eu queria usar outra palavra. Ser a pessoa ser Gananciosa, gananciosa, isso, gananciosa, uhum, ambiciosa, né? Até ambiciosa. porque esse trecho aqui fala, aqui até o título já diz lei a favor dos pobres, né? E a lei de Uhum. Moisés, ela era muito nobre, assim, nesse sentido. Tanto é que é uma lei tão boa que não tem nenhuma sociedade tão boa quanto para viver essa lei. Porque eles tinham regras do tipo assim, quando tu vai fazer a tua colheita, se cair espigas no chão, não junta. Deixa para os pobres comer. Deixa Sim, para os sim. pobres comer, pegar ali do chão. Né? Tinha o ano do jubileu a cada 7 anos, né? Que era um ano em que eles tinham que perdoar todas as dívidas e também era o ano que eles tinham que libertar os escravos. Então, tinha alguém lá que foi escravizado numa guerra, sei lá, numa coisa, numa situação, aquela pessoa não ia ser escrava a vida inteira, ela ia ser escrava só por 7 anos no máximo, ela ia ser escrava até o ano do jubileu. Depois do jubileu, ainda a pessoa não era assim descartada, tipo, ela ia viver a vida dela, mas ela também, se ela pedisse ajuda, ela podia ganhar, ela tinha direito, pela lei, né? Ela podia pedir empréstimo, por exemplo, e começar a vida dela. Então a lei ela era muito boa nesse aspecto, mas que nem até tu tinha comentado naquela pregação sobre o divórcio, né? O povo tinha um coração muito duro. E por ser duro, eles não queriam viver a lei na prática, né? Eles queriam dar um jeitinho para continuar vivendo do jeito pecador deles, do jeito ruim, né? E aqui é a mesma coisa. Tá falando ali nesse exemplo que se eles olhassem para uma pessoa que está pedindo dinheiro emprestado um ano antes do jubileu e olhassem aquilo com maus olhos, eles iam achar mais importante o dinheiro que eles iam perder, mais importante o prejuízo, do que o ajudar alguém, do que ajudar o próximo, do que a vida do próximo, né? E Sim. esse, pode falar. Não, não, sim, só concordei, só concordei. Desculpa. E esse tipo de julgamento que é o olhar maligno, né? Eu julgar o meu dinheiro mais importante do que a vida do outro. Eu julgar o meu lucro mais importante do que o bem do outro, né? Então, aqui fecha esse exemplo que tu falou. É, assim, Gui, pelo que eu vi, né? Pelo que eu vi nos comentários que eu estudei ali, enfim, essa expressão que foi traduzida aí do a mesma expressão que foi traduzida na Septuaginta, desse Deuteronômio, foi traduzida na Uhum. Septuaginta, a mesma expressão foi a que foi utilizada lá para falar dos olhos maus e também foi utilizada lá na frente para falar a inveja Do trabalho e da dos vinha, olhos né? maus lá no trabalho da vinha. Então, Eu tô com esse texto aqui essa fosse também. expressão, né? Como se essa fosse uma expressão. Então, a parte legal, assim, como a gente falou, nós vamos fazer essa construção aí dos olhos, né? É que Jesus, ele dá um paralelo falando de um princípio a respeito dos olhos, né? Que são a lâmpada, e depois ele fala a respeito de uma coisa que se costuma falar a respeito dos olhos, entendeu? É tipo, é, a parte mais poética e literal da literatura hebraica ali, de falar que os olhos são a lâmpada, ou seja, da onde nós absorvemos, uma coisa mais filosófica, sabe? Né? E Uhum. depois ele fala a respeito de uma expressão que era utilizada para falar de inveja, né? Como se Uhum. tu usa o olho da forma correta ou tu usa o olho da forma incorreta, entende? Tipo, Uhum. aquele que usa certo os olhos, ele absorve daquelas coisas boas e traz luz para dentro dele, entendeu? De maneira que ele melhora, que ele vê, reavalia, ele sonda o próprio coração, né? E aquele Uhum. que olha para o que está de fora e quer aquelas coisas para ele, ou seja, ele está valorizando o tesouro daqui dessa terra e não o tesouro lá do alto, tu me entende? Tipo, é Uhum. esse jogo de palavras, né? E esse aí é justamente esse jogo, né? O que ele está falando ali é isso, é o cara pensar e ser ganancioso a ponto de não querer ajudar. É tipo assim, alguém tá Exato. dando, mas eu não vou querer ajudar porque eu prefiro garantir o meu dinheiro, porque se eu ajudar ele, o ano que vem, ele já não vai precisar mais me pagar.
né? É bem do ser É, ganancioso, né? Olhos maus, né? Como se fosse uma expressão, né? Eu achei bem interessante essa parte. cortou um pouco aqui, Mal, mas assim, ó, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, eu não tô mais Tô te ouvindo. ouvindo, desculpa, cara. É aqui na Ah, frente do trabalho, o pessoal vê, o, por isso tá meio ruimzinho aqui a conexão. pegando, pegando a beirinha do Wi-Fi. Não, mas realmente, ele não tinha desculpa, né, naquele contexto, porque imagina, se o cara empresta dinheiro e no outro ano ele tem que perdoar a dívida, tá, ele vai ter um prejuízo. Mas mesmo assim ele não vai passar fome, porque se ele chega a sofrer alguma coisa, sei lá, for roubado, alguma coisa assim, ele tem toda a lei que ampara ele. Ele pode pedir emprestado também para depois até o jubileu ele se livrar da mesma dívida, né? Da mesma forma, né? Então não tem desculpa nesse caso, não é no sentido assim que nem se fosse no Brasil, né? Tipo, eu vou emprestar e mais ninguém vai emprestar para mim. Não, é tipo, ele iria emprestar assim como todos os outros também emprestariam, né, se obedecesse a lei. Mas Uhum. aí vindo então agora para esse segundo ponto que tu falou, que é da parábola da vinha, né, também envolve dinheiro, né? E aí nessa vez é o salário. Então, o dono da vinha, ele combinou o salário com cada trabalhador. Só que cada trabalhador fez um horário diferente. Então, aqueles que trabalharam o dia inteiro ganharam a mesma coisa do que aqueles que trabalharam só de manhã, ou só metade do dia, e aqueles que trabalharam só uma hora também. E aí, no final, quando ele fala ali, os trabalhadores começam a questionar ele diz, né, não é, será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? O que que eu entendo dessa expressão deles ali da inveja e da questão de julgamento ali, a diferença do julgamento dos trabalhadores para o julgamento do dono da vinha? É que o dono da vinha ele estava sendo coerente, ele prometeu e ele cumpriu. Ele não prometeu que ia dar conforme o esforço, ele não prometeu que ia dar conforme as horas trabalhadas, ele prometeu que ia dar aqueles que trabalhassem na vinha, né? E de fato foi o que ele fez no final do dia. Ele deu a cada um que ele tinha prometido. Agora, aqueles que ganharam, trabalharam mais, se sentiram lesados e começaram a olhar para o seu senhor ali da vinha e começaram a julgar com maus olhos. Tipo assim, aquilo ali que ele está fazendo é errado, aquilo ali que ele tá fazendo é burrice. Né? Não estavam desaprovando a atitude do senhor da vinha. Né? Então, eu pego essa questão dos olhos aqui, que foi falado lá em Mateus 6:22, que foi o texto base, lá em Deuteronômio, e agora essa questão da inveja. E eu também puxo junto aquele outro texto bem famoso, que é se você cuidar o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave do teu próprio olho, né? O que que seria o olho? O olho é a nossa forma de julgar as coisas, né? A nossa forma de ler as atitudes, a vida que a gente leva, né? E então, para mim, isso foi ficando claro à medida que a gente foi pegando os textos, assim, sabe? De que a gente, cada um tem uma interpretação. Fica mais claro se a gente compara, assim, entre culturas, né? Tipo, pega a nossa cultura e uma cultura europeia, uma cultura africana. Fica muito mais fácil de ver. Tipo, os ingleses, eles acham um absurdo a gente tomar café. Café é um vício para eles, né? E para nós, café é uma coisa que se toma todo dia de manhã, o dia inteiro, às vezes. Não é problema nenhum, né? Da mesma forma, a gente tem uma forma de julgar as coisas, de interpretar as coisas diferente de Deus. E muitas vezes a gente não percebe isso. Inclusive, por causa da hipocrisia humana, né, a gente tende a sempre encontrar defeito na forma com que o outro enxerga a vida e não reparar na nossa própria falha, né, dos nossos próprios erros. Né? Tipo, é fácil, às vezes, falar que, sei lá, o fulano não sabe educar bem os filhos ou que não cuida bem do casamento ou no trabalho.
é mais fácil apontar para o outro, mas nem sempre a gente faz isso olhando para a gente. O que eu posso fazer? Né? O que eu estou fazendo que eu acho que é certo, mas não é tão certo assim? Né? Isso me chamou bem a atenção. Tu também falou do texto que é da impureza, né? Lá de Marcos 7, 21, 22, que daí era daquele contexto lá em que os fariseus eles estavam criticando Jesus por causa das cerimônias de lavar as mãos, dizendo que eles eram impuros e tudo mais, né? Aí tu usou esse texto, inclusive, para falar que o que contamina o homem é o que existe dentro do coração, né? É o que vem de dentro, né? Que é o que exatamente que fala o versículo 21 aqui. Dentro do coração das pessoas procedem os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, né? Porque eles tinham um entendimento errado de que o que contaminava eles era o que estava fora, que eles eram bons, eles eram santões, né? O problema era a sujeira do outro, o problema era a sujeira dos pagãos, dos incircuncisos, não deles, né? E aqui Jesus disse que não, que vem de dentro isso, que todo mundo tem isso. Essa é uma chave que precisa ser virada, né? E muito. Até uma questão polêmica, né? A respeito disso. É muito difícil das pessoas aceitarem isso. Talvez Sim. a respeito disso é o que se trata. Não sei, tá cortando e agora tá escutando bem. Tô te ouvindo. Tá. A respeito disso é o que trata as questões da gente não conseguir receber, sabe, bem o evangelho e tal. Diz Uhum. respeito a justamente essa perspectiva, né, cara? É o quê? Primeiro, eu não sou alguém bom que me contamino com algo ruim nesse mundo que é ruim. Esse mundo, de fato, ele é ruim porque ele é repleto de gente ruim como eu também sou É ruim, povoado, né? Por causa das pessoas. Se não tivessem os humanos aqui, a Terra não seria é, maldita, né? é, É justamente isso, é o nosso pecado, né? E essa perspectiva que eu quis trazer a atenção de todos, né? Que foi a verdade, como a gente começa a nossa fala, é fazendo essa nova perspectiva. É como se os olhos, que são a lâmpada para o corpo, eles façam com que a gente não olhe do olho fora, entende? Mas essa lâmpada, como se o conhecimento da verdade dos nossos olhos, ele entre para dentro do corpo e esconde o nosso coração, né? No qual se revela aonde tesouros, né, que é o nosso contexto. E por isso, né, isso. desse texto, né, porque esse texto está falando justamente isso, que é de dentro do homem que vem a sua empresa, é dentro do coração do homem que estão todos esses pecados, né, coisas gravíssimas, e uma delas é justamente aquele pecado no qual Jesus estava falando lá no Sermão do Monte para aquele povo, a avareza, né, Uhum. esse era o pecado para trazer a Deus. E naturalmente nós temos isso dentro de nós. E como eu estava dizendo, a parte mais complicada da gente admitir é a gente olhar para dentro, a luz da palavra que se revela diante dos nossos olhos, ela ilumina, ela transfere ao nosso ser e faz com que a gente pense e reavalie quem nós somos. Quando nós vemos quem nós somos, nós não temos outro caminho se não nos sujeitarmos a ele através do arrependimento. Ou então nós negamos a isso, cegando-nos novamente ou fazendo trevas novamente através de outro, procurando outra coisa Tá cortando agora de novo. dentro de Agora não. nós não servir como luz. Oi. Oi, sim, Tá. Tá cortando sim. bastante agora. Parei de entender o que você está falando. Como é Bom, que tá? Melhorou?
Tá, um pouco. Agora sim, um pouco. É? Conclui o que tu estava falando aí. Certo, tá. Eu já vou, só para concluir, né? E trazer para dentro de nós algo capaz de nos transformar, né? Ou então a gente procura para nos enganar, para a gente continue a vida. Não, não dá para entender. Um Tá vindo todo auto-engano, uma picotado. auto-ilusão, as trevas. Né? Tá vindo todo picotado, Walter. Então toca. Assim, as palavras estão vindo tudo cruzado na metade, sabe? É ele estranha agora. É Descer a moeda. é Toca línguas aí, toca estranhas, aí, é então. verdade. Mas, enfim, o que eu entendo, assim, desse exemplo do olho, né, é por causa dos olhos que a gente se enxerga. E eu acho que esse conceito ele era mais vivo naquela época de Jesus. Quando falava olhos, era como se falasse assim, tipo, de se ver no espelho, né? Porque é por causa dos nossos olhos que a gente se enxerga. Então, os olhos bons é a gente se enxergar como a gente realmente é, né? Ou a gente enxergar quem a gente é por dentro, né? E os olhos maus é a gente enxergar de uma forma distorcida. É a gente se achar perfeito, é a gente achar que os outros só os outros que têm defeito, né? Isso aí tem olhos maus, ou tu julgar as coisas errado, como a gente falou ali na questão de Deuteronômio e também dos trabalhadores na vinha, né? Então, eu particularmente, eu entendo muito isso, assim, que os olhos, eles são o meio pelo qual a gente se enxerga, é como se fosse uma consciência, tentando traduzir para o literal, como se fosse a nossa consciência, é aquilo que a gente tem como identidade, né? Quem eu sou, o que eu faço, afinal de contas, né? E o texto ele diz ali que se os olhos são bons, o corpo tem luz, fica cheio de luz. Se os olhos são maus, o corpo fica em trevas. E aí ele fala, mas se a luz que existe em você são trevas, e aí aqui tem um plot twist, assim, tem uma virada de discurso, né? Que é uma coisa que te surpreende a gente. Como assim a luz ser trevas? O que isso quer dizer, né? O que é uma treva ser luz, na verdade? Como pode isso, né? Aí eu separei dois versículos aqui que eu acho que ilustram bem, com bastante clareza isso, que está lá em Provérbios. Eu deixei aberto aqui, não sei porque eu estou olhando o caderno. Está em Provérbios 12, 15, que diz assim: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Ou seja, o insensato, ele se olha e se acha reto. Ele se acha justo, o insensato. Ele não enxerga seus erros, né? E aí aqui também Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Ou seja, de novo, o ser humano está fazendo um julgamento errado de quem ele é e do caminho que ele está andando, né? Mas ele acha que é direito, ele acha que está certo. Exatamente como os fariseus faziam naquela época, vivendo aquela religiosidade, aquela hipocrisia e achando que isso agradava a Deus, sendo que, na verdade, estava bem, bem longe, né? Então, se a luz que existe em nós, na verdade, é trevas, o que dizer, então, das trevas? Né? Imagina só, a gente tem, por cultura aqui, a gente tem alguns parâmetros de certo e errado. Você pode pegar uma pessoa de qualquer religião aqui no Brasil, né, de qualquer parte do país, todo mundo vai concordar que, sei lá, não pode bater na mãe e no pai. Né? É errado isso. Isso é uma coisa que, para todo mundo, isso é consenso. Agora, imagina uma pessoa que acha que é certo. Imagina uma pessoa que não, é certo bater na mãe e no pai, são idosos, enche o saco, sei lá, não toma remédio na hora certa, tem que ir lá, tem que bater. Uma pessoa assim, que acha que isso é certo, o que vai ser o errado dela? O que é que vai ser o errado dela? O errado vai ser o quê? Esquartejar? Vai ser queimar? Entende? Então, eu vejo muito assim, tipo, às vezes a nossa forma de enxergar
quem a gente é, ou fazer uma leitura errada da nossa vida, ou de quem a gente é tão nocivo que vai nos empurrando cada vez mais para a perversidade, né? Como já existiram povos bárbaros, né? Por exemplo, lá os romanos que iam se divertir no Coliseu vendo gente morrer. Assim como hoje a gente já tem o início, não, o início disso, né? A gente tem filme de terror, a gente tem essas coisas, assim, o Halloween, o pessoal adora dar susto, fazer as pessoas ter medo de coisa, né? A gente está iniciando a normalizar a brutalidade, a normalizar a morte, o assassinato. Se hoje tem algum crime acontecendo lá fora, que nem teve em Porto Alegre agora, semanas atrás, um cara morreu com 80 tiros dentro de um carro. E a maioria das pessoas que vai ler uma notícia dessas e vai comentar lá no Facebook, no Instagram, coloca assim: ah, mas traficante nem a gente, tem mais é que morrer mesmo, né? E, poxa, qual é a diferença? Né? Daqui a uns anos essas pessoas vão poder dizer: ah, mas é crente, tem que morrer mesmo, né? Ah, mas sei lá, tem que morrer mesmo. As pessoas vão banalizando e achando que isso é certo, achando que isso é bom. Então, isso é ter luz que, na verdade, são trevas. Eu penso que se a gente fosse traduzir mais literalmente, assim, o que está nesse texto aqui, aí é uma opinião minha, todo mundo pode discordar, né? Mas eu acho que luz aqui nesse contexto seria algo mais parecido com justiça, né? E as trevas com injustiça. Então, se os olhos são bons, a nossa vida ela tem justiça. Se a nossa forma de enxergar, se a nossa leitura é boa, a nossa vida fica cheia de justiça. Mas se a nossa leitura é ruim, a nossa vida fica cheia de injustiça. Então, se aquilo que eu tenho por certo já é injusto, o que dizer então da injustiça, do que eu considero injusto? Né? Eu faço muito essa leitura, assim. E diante dessa relatividade que existe entre formas de se enxergar, né, pontos de vista, o que é certo, o que é errado, aí isso me lembra o texto que tem lá em Lucas, que tu também falou, Mal, nem sei se tu está mais assistindo, mas lá em Lucas 11, né, eu vou abrir aqui se eu não abri ainda. É Lucas 11, 33. O Mal saiu. Então, aqui, se alguém vai assistir, né, vai ver. Aqui Jesus ele fala o mesmo texto, exatamente o mesmo texto, a única diferença é que ele inclui dois pontos, no início e no final. Né? Primeiro ele diz sobre acender uma lamparina e esconder a lamparina. Ninguém esconde uma lamparina debaixo do cesto, mas bota num lugar que ilumina bem, para que todos vejam a luz. Né? Aí ele entra nesse mesmo jogo de palavras falando dos olhos são a lâmpada do corpo, os olhos bons, o corpo fica cheio de luz, os olhos maus, o corpo fica cheio de trevas. Então, cuidado para que está em você não seja trevas, né? E aí, no versículo 36, ele já adiciona um outro ponto, que ele diz assim, se todo o teu corpo for luminoso, sem qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz, né? Então ele está falando primeiro sobre referência, porque ele diz que uma lamparina não é escondida, ela não fica escondida debaixo de um cesto, mas ela é colocada em um lugar de destaque, né? E depois ele fala também que quando a pessoa ela tem todo o seu corpo iluminado, todo o corpo luminoso, é como se ela estivesse de frente para a lamparina em plena luz. E aí aqui a gente tem que levar em consideração uma coisa, tá? Eu não fui olhar o texto original, mas me chamou isso a atenção, que Jesus fala lamparina e fala lâmpada, coisas separadas, dois itens separados, né? Então não são a mesma coisa. Então os olhos são a lâmpada do corpo
Ponto. Isso é o que a gente estava conversando até então. Mas agora a lamparina é um item novo que entrou nessa analogia de Jesus. Né? É um item que, não se, que deve ficar em evidência e que ilumina, que deve iluminar o nosso corpo por inteiro, a nossa vida por inteiro. E pensando nisso, aí eu acabei indo um pouco mais além, digamos assim, do que está aqui no texto, e aí eu me lembrei de outros textos de Jesus, que eu vou abrir aqui agora também, que é João 8, João 8, 12, que Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui Jesus ele volta a falar de luz, mas agora se colocando como essa referência, como a lamparina que não pode ser escondida, né? Tu tá mutado, mal. É isso aí. Não, eu tô em conflito aqui com a internet aqui também, cortou bastante do que eu tava te ouvindo aqui também, Ah, né? tá. Tava lutando aqui, aí caí e voltei aqui de novo, né? Mas é justamente essa referência aqui. Agora, quando ele fala que ninguém pode acender uma lamparina, Jesus está se tratando dele mesmo. Isso. Ele está falando dele mesmo. Ele muda essa perspectiva para falar dele mesmo e depois ele traz os olhos como a lâmpada, né? Ou seja, ele se coloca como a luz que os olhos captam para levar para dentro de si. É como se Jesus ele fosse a lâmpada certa para a gente Sim. enxergar, né? É como se todas as lâmpadas que tem por aí, as ilusões do mundo, né, que tu usou Uhum. no domingo, fossem que nem aquela lâmpada de ultravioleta, sabe? Aquela lâmpada que se usa nas baladas, que todo mundo fica esquisito, parece que é o Sim, negativo da sim. foto. Sim, sim. Como se o mundo fosse cheio daquela lâmpada. E a gente se enxerga tudo no negativo, assim, o que é claro fica escuro, o que é escuro fica claro, tudo estranho, só se Uhum. enxerga os dentes. E Jesus, ele é a lâmpada certa, é a lâmpada que mostra a realidade como ela é, né? Então, A gente tem muito essa referência de luz nas trevas, né? E parece para nós que, tipo, é como se houvessem lanternas que apontassem para ilusões, entendeu? Né? Que é justamente aquilo que tu estava falando, eu acho que eu peguei meio mesclado, das injustiças que nos parecem injustas, né? isso, E das justiças de Deus que nos parecem injustas, né? E isso. é, e é justamente essa realidade que Jesus está apresentando nesse momento aí para o pessoal, né? Ele, por conta de ser uma referência de uma luz que era intragável, né? Uhum, Pelos fariseus, que estavam sempre procurando defeito nele, porque ele representava alguém que desnudava a religiosidade deles. uhum, Ele cura, aliás, ele liberta um homem cativo por demônios e ele é chamado de alguém que opera milagres em nome de Beelzebub, de Satanás, uhum, né? E aí ele começa a fazer toda aquela referência, né, do reino dividido, né, da casa que é tomada pelo valente, depois um valente mais valente ainda vai lá e toma essa casa, né, da casa que está limpa e encontra ela vazia. uhum. Ele faz toda essa referência, né, e ainda assim a mulher começa a elogiar Jesus e Jesus diz para ela que ela diz bem-aventurado o ventre, né, que te deu a luz, e ele, né, já vem e fala que não, bem-aventurados são aqueles que ouvem os meus ensinamentos, né, que ouvem os meus ensinamentos. Então, assim, tipo, a luz que veio ao mundo, ela diz, a luz que veio ao mundo não foi a luz que nasceu daquela mulher, mas é o ensinamento que ele tem para apresentar. E olha essa referência louca, É quem né? ele representa de fato, né? Isso, quem ele representa. É esse ensinamento, essa verdade que é revelada nele, né? Uhum, E agora ele diz o seguinte: eu tô aqui e eu sou essa lamparina. E uhum, ninguém, ou seja,
Deus não faria isso. Deus não me acenderia neste mundo para me deixar escondido. É isso que ele está dizendo. Nunca. Mas aí o crente prepotente pensa que ele é o cara que vai ficar no lugar de destaque, né? Porque é sempre assim que nos ensina, né? É sempre assim que nos ensinam. Tipo, não é eu que vou iluminar a minha casa. Não. A luz de Cristo, ela não resiste. Aliás, como é que eu posso dizer? Nós não conseguimos conter ela, esconder ela de algum lugar. Porque Deus não assim o faria. Ele acende a luz de Cristo em nós, né, nas nossas vidas, na realidade do Evangelho, para que ela tome esse lugar de destaque como referência de quem ele é e não quem nós somos. Que daí depois ele vem e fala de novo, mas eu preciso ser iluminado. Exato. Eu preciso ser iluminado. Se eu sou lamparina, eu não posso ser iluminado. Exato. Né? Eu preciso ser iluminado. Esse é o corpo. Por isso que meus olhos precisam ser bons, né? Bah, bem louco. Que são duas, na verdade, são duas analogias diferentes usando luz, né? A primeira, que fala dos olhos bons e o corpo ter luz, ela é uma coisa mais interna, ela é uma coisa de eu assimilo o evangelho, assimilo a verdade da forma correta e assim eu tenho luz. Assim eu tenho o que é certo, eu tenho o que é verdade, né? Na minha vida, dentro de mim. Agora, a segunda coisa é a luz de Jesus, que é referência. Qual é a minha referência sobre o que é certo e o que é errado? Qual é a minha referência? Qual é o exemplo, o modelo que eu uso para julgar as coisas, inclusive para me julgar? Né? É Jesus. Né? Então, até tem aqui um outro texto que eu separei também, que é João 3,19, ali, ó, bem naquele capítulo do discurso com Nicodemos, aquela conversa e tal. E aí diz ali que ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, e aí o 19 segue. Mas a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sim. Então, esse texto aqui, ele está bem coerente com o outro texto de João também, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aqui a gente pode entender que a luz é Jesus, né? E aqueles que amam as trevas são aqueles que não gostam da verdade que a luz traz. Preferem se esconder, né? Mas aqueles que praticam a verdade se aproximam da luz, se aproximam de Jesus, né? Então, isso é muito interessante de destacar, eu acho, que não tem como uma pessoa viver a verdade, não tem como a pessoa agradar a Deus, fazer o que é certo, se Jesus não for a referência dela. Não tem. E o interessante também é sempre essa tensão que existe nessas conversas de Jesus, né? A tensão que Jesus traz sempre, né? Porque é provocada, inclusive, né? Tipo, pelas pessoas que estão na volta dele, é sempre essa. É tipo assim, vocês não estão vendo que vocês estão preferindo as trevas? Entende? Nesse momento aqui, ele está nessa fala, que é uma fala mais combativa, né? Que responde a uma tentativa de descreditar a figura dele como de fato ele é, né? Então é um discurso mais combativo, né? Quando ele diz essas coisas, né? Todavia, lá no Sermão do Monte ainda, ele vai dizer, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Sal da terra. Né? E o que ele tá, e depois que ele diz isso, sabe o que ele diz? Porventura pode um homem acender-se uma lamparina e deixá-la debaixo de uma candeia? No mesmo contexto. Ele fala, nesse momento aqui de Jesus, ele junta essas duas coisas. Ele junta essas duas coisas. Ele junta a transformação que Deus quer fazer na humanidade através do Cristo, né? Por isso, ou seja, é a luz do mundo, é o sal da terra, ou seja, vocês vão trazer ao mundo a verdade a respeito de Deus,
né? A transformação que vai acontecer em vocês, né? Esse momento, esse sabor que o mundo vai receber, né? Como é que é? Esse sabor o É sal, né? Enfim, sabor. né? Esse sabor que ele vai trazer. E ele diz o seguinte, porque, mais uma vez, porque ninguém acende uma lamparina. Ou seja, Deus não iria trazer o Cristo a esse mundo para que isso ficasse desapercebido. Por isso que Sim. se manifesta isso na vida de vocês. É num outro contexto. Agora aqui ele já faz algo mais combativo e já diz, olha, é esse o objetivo. E esse Uhum. objetivo é dado para aqueles que creem nesse objetivo. Mas enquanto vocês quiserem as trevas, vocês só vão ter trevas. E que trevas vocês terão, né? Exato. Porque essa é a tensão sempre, né? É a tensão do arrependimento, do querer se colocar à disposição para uma transformação, um vaso que se quebra, para que se construa novamente, né? Eu acho que esse é a base, né? A base de reflexão desse momento, daquele principal, né? No contexto que a gente está pregando, né, desde o início do ano, é justamente esse, é falar o seguinte, existe um povo que se chama pela sua igreja, que iniciou um processo sendo alertado de todos os males dos quais ele iria enfrentar. E Uhum. aqui é mais um deles, né? Ele está Uhum. falando no contexto das finanças, da relação com a segurança, né? Nós vamos falar bastante de insegurança no próximo culto, né? E dessas relações, onde estão as tuas seguranças, né? Onde está a tua garantia, né? Onde Uhum. estão as tuas garantias? Tu tá olhando mal para isso, entende? Tu tá te reservando a armazenar coisas pensando que assim tu vai te manter, né? Não caia nisso, não faça isso, né? Lá na frente, Tiago, né? Deixa eu ver. Não, Timóteo, Paulo vai escrever para Timóteo, em 2 Timóteo, não me lembro se é 2 ou se é 1 Timóteo, que ele vai falar a respeito dos falsos profetas que usam a fé das pessoas para ganhar dinheiro. E aí Uhum. ele vai dizer, porque o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Ele vai Uhum. dizer, porque esse é um mal, é um perigo, é algo que pode macular aquela que é a igreja, o corpo de Cristo. Ele começa a alertar sobre várias coisas, né? Ele falou sobre a relação com o sagrado, a forma com que a gente se relaciona, a oração, o jejum, a caridade. E aí ele começa a dizer o seguinte, mas também as tuas bases, né? Que envolve aí a nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com os nossos bens, né? Até com a forma em que a gente se relaciona com as pessoas para procurar vantagens e procurar Uhum. se manter no Interesse. status, em segurança. E ele traz essa referência. Aí ele começa a pensar o seguinte: para esse momento você precisa avaliar o que está na tua volta e o que está dentro de ti, porque é a hora que tu começa a se relacionar com as coisas e aqui depois logo na frente já vai se relacionar diretamente com as pessoas, a forma com que eu avalio, que eu entendo quem eu sou. E é a hora de tu entender, principalmente, do mal que está dentro de nós, né? Exato. E E a gente só até enxerga quando olha para o Cristo, né? e até é interessante a gente conversar isso, porque assim, ó, que nem aquele exemplo da lamparina, em que o corpo ele vai sendo iluminado por partes, né? A gente vive um Isso. processo, a gente vai aprendendo, tem coisas que a gente vai refinando, a gente vai mudando, mas Deus, ele sabe muito bem o que ele faz, ele está sempre, como é que eu vou dizer, Jesus está sempre em destaque, né? Como tu mesmo falou. E se parar para analisar até o exemplo do sal mesmo, o sal, ele, além do sabor, ele também tem a função de conservar. Ele é Era conservante. isso que eu queria lembrar aquela hora. Até o século passado, as pessoas só tinham sal, né? Sal e banha, né? Não tinha geladeira ainda, né? Então, o sal, ele conserva. E Deus, ele usa a igreja, as pessoas que olham para Jesus e que buscam essa iluminação, parte a parte, né? Mas que buscam ser iluminadas por Jesus, ele usa isso para conservar a terra. Eu não estou dizendo assim que Deus tem misericórdia da terra por causa dos bonzinhos, dos crentes bonzinhos. Não, não, porque Deus ele tem misericórdia de todo mundo, senão todo mundo ia ser destruído. Mas no sentido cultural,
né? Porque povos que não têm Deus se depravaram com tanta rapidez e se destruíram com tanta rapidez, né? Que hoje eu acredito que o evangelho ele tem essa função de conservar o mundo ainda, de certa forma, em ordem até o tempo que tiver que ser, né? Porque Deus quer assim. Porque se a gente parar para pensar, se não fosse toda essa cultura que veio do judaísmo e do cristianismo, a gente não teria o Ocidente. A gente não teria Sim. ordem, a gente não teria direito, né? Democracia, tantas coisas que vieram, né? Então, a importância é que existe pessoas que olham para dentro de si, pessoas que querem melhorar, pessoas que querem fazer o que é certo, que têm autocrítica e o reflexo benéfico que isso tem para a sociedade como um todo, né? Tem gente que reclama que cristão é tudo conservador, né? Porque os princípios são conservadores, né? Mas isso tem um baita benefício, não tem como negar, né? Sim, e é justamente isso, né? É o conservar as velhas práticas, né? É porque a gente tem uma tendência natural a ir se corrompendo cada vez mais, como tu disse, né? É, A história da humanidade nos mostra essa tendência, né? Que a curva cada vez se acentua mais, né? E o evangelho faz nos conservarmos dentro de um caminho reto, né? exato. Essa caminhada que a gente precisa entender que às vezes é justamente isso, né? É ele endireitar o caminho torto debaixo dos nossos pés mancos, né? É, É exatamente. muito, é muito louco, assim, é muito louco. Mas eu, Escrever eu que nem confesso que esse tempo de leitura, assim, mais bem minuciosa, assim, dos textos e da história de Jesus, assim, me monta uma pessoa, que a gente conhece mais uma pessoa, né? Uma pessoa que também é Deus e um Deus que também é uma pessoa, né? Uhum, E uhum, que reage a outras pessoas como Deus diante de circunstâncias em que as pessoas se colocam dia após dia, né? uhum, E essa possibilidade que a gente tem, né, de hoje poder contemplar desses textos e ter a infinidade de literatura que a gente tem para nos municiar a respeito do que a gente precisa, fazendo aquela leitura mais crítica, de querer encontrar dentro dos textos a verdade ali anunciada, né? Não aquilo que nos convém, aquilo que nos conforta, né? uhum. Exatamente, mas procurar a verdade daquilo ali. E eu acho que a gente tem isso tudo hoje muito à mão, e isso é um refrigério nesse mundo tão deserto, né? A gente Com pode, a certeza. gente pode encontrar, sabe? E esse tempo aqui que a gente está utilizando aqui da nossa vida para bater esse papo a respeito fazer essa releitura do que foi pregado no domingo, né? Eu acho que isso é muito rico. Isso é muito rico, esse material registrado é muito importante, né? Muito importante porque sempre as coisas precisam ser revistas, né, Gui? Uhum. Como eu falei até no culto, a gente tem todo um cuidado de não ficar falando tolices, né? Não ficar Sim, falando tolices, né? Tolice eu não falo das brincadeiras, das bobagens só que a gente fala, né, de vez em quando, mas eu digo tolices no que diz respeito ao contexto e o princípio que se revela na palavra, né? não Há estiver muita errado, né? responsabilidade nisso, né? Há muita Uhum. responsabilidade nisso. E é justamente por conta de termos essa responsabilidade, talvez nós só temos essa responsabilidade porque em muitas vezes na nossa vida por causa da nossa busca empírica mesmo, de conhecimento, enfim, e de ficar bebendo em várias fontes e justamente naquelas que às vezes nos parecem mais atraentes por causa Uhum. de uma visão distorcida nossa mesmo de mundo, né? Enfim, Uhum. a gente acaba se municiando de verdades, luz que não são luz, mas são trevas nesse sentido, né? Uhum. E aí a gente usa essa luz para iluminar algo que de fato não nos tira da nossa realidade de ilusão, né? E Exatamente. isso é muito importante. Eu acho que é sempre importante essa fala de trazer, né? Tchê, a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado. A gente precisa questionar, reavaliar.
né? Por quê? Porque sempre é possível, né, que a nossa luz sejam trevas, né? Exato. E como a gente estava dizendo, como há um processo de transformação que vai terminar só no último dia da nossa vida, né? É muito possível que muita luz dentro de nós ainda sejam trevas, né? Uhum. Existem alguns, com certeza, são departamentos inteiros que ainda estão no escuro, né? Sim. Talvez É, lá na Vogeni, entendeu? Lá na Vogeni tem algum cantinho enfiado lá em algum canto, né? eu Só, diria mas a mais gente, até, mal. Eu diria mais né? até. Eu acho que a gente só vai ser aperfeiçoado é no dia do Senhor. Né? Não Sim, é no último dia nosso aqui, agora, nessa passagem, é no último dia do Senhor mesmo, aquele dia lá que é. ele reservou. É que Porque quando acaba aqui já dá aquele, né? Puf, né? acabou. É, Acabou e nossa aí parte, daqui para frente é com ele. é um dia depois do outro, né? Eu acho que a É, gente só vai ver de fato só lá, né? é só Porque lá que ele vai. é que quando essa imagem do espelho embaçado vai fazer com que a gente o enxergue face a face, né? É, exatamente. Até eu queria. Não sei se tu tá com pressa, mas eu queria aproveitar para entrar no que tu tava falando. Pode ser ou tu prefere Tá? terminar? Taca a ficha, não, taca a ficha. Tá. Só dar um oi pra tua amiga aqui, ó. E aí, E Gui? aí, invadi teu consultório. Tu viu? Ah, Agora é ele, eu tô fazendo consulta com ele, não é contigo. aham, pode ficar à vontade. É o seguinte, né? Existem duas coisas diferentes, né? Uma é a renovação que Paulo fala lá em Romanos 12, a transformação que acontece no entendimento, Entendimento. né? Isso é uma coisa, é eu entender o que é certo, o que é errado, eu assimilar, eu aceitar, isso é algo interno, é na minha mente, né? Outra coisa é tornar essa verdade prática. E eu acho assim, ó, que a gente, um bom tempo, a gente vem caminhando buscando esse alvo de sempre refinar a teoria, refinar a forma de enxergar, a nossa mentalidade, né? Que é aquilo que eu falei uma vez para ti, que é a ortodoxia, né? O pessoal Uhum. usa essa palavra. A ortodoxia é tu ensinar o que é certo. Desde que a gente começou ali na igreja, a gente anda nessa direção, né? A gente procurou falar sobre dízimo de outro jeito, a gente procurou falar sobre vários itens, a gente foi refinando e buscando na Bíblia para falar cada vez da forma mais correta possível, né? E hoje eu me pego hoje num ponto em que eu acho que às vezes a gente tem que pegar essa teoria e transformar ela na prática. Tipo, isso tem que mudar a forma com que a gente vive o evangelho, tem que mudar a forma que a gente faz o culto. Eu não posso fazer no automático, eu não posso fazer as coisas por fazer, sabe? Isso tem que ter prática, né? E aí é a outra palavrinha que é a Praxia. ortopraxia, né? Que é tu praticar da forma certa, não basta tu saber, tu tem que praticar, né? Então essas duas coisas elas caminham junto, a gente tem que ter os olhos bons, a gente tem que enxergar, a gente tem que se ver da forma correta, mas isso tem que refletir em ações corretas também, né? São duas coisas que eu acho que não tem como viver separado. E essa é a luta, né? Porque o bem que eu quero, esse eu não faço, né? E isso acaba sendo essa fala, essa frase que Paulo usa também, né? Para falar aos Romanos, né? Romanos, Acho que acho que é Romanos, né? 8. Romanos 8. É, Romanos 8. Essa fala de Paulo aos Romanos, ela às vezes ecoa como um hino daquele que não quer mudar, né? como conformismo. Né? É um hino daquele que não quer mudar. Pode ser. Porém, a continuidade desse texto, né, é que ele fala a respeito da obra do Espírito Santo na nossa vida. Né? Ele chega a exaltar naquele momento o Espírito Santo, porque Uhum. é como se ele se visse sufocado com uma realidade, porém ele vislumbra aonde está a esperança dele que está no Espírito, né? Que Uhum. traz esse convencimento. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores, o maior mal do homem é o egoísmo dele, né, cara? Que ele ecoa em um status de orgulho, né? Uhum. E essa dificuldade
essa dificuldade, que é o contrário absoluto do amor que é apresentado em Cristo, né? Que ele também ecoa na humildade, entende? É, São essas duas, esse paralelismo aí, né? Que é a parte mais importante da gente entender que essa é a conversão, né? Eu vou para esse lado sendo orgulhoso e egoísta, e na uhum, conversão eu vou para o outro lado, onde tem o amor e a humildade, que é uhum, tudo que a gente viu em Cristo, né? uhum. Tudo que a gente viu em Cristo e o que a gente viu no homem. Então essa mudança de direção, ela é necessária para quando a gente enxerga essa direção que a gente precisa aí sim clamar por um arrependimento, né? Exato. E tu sabe, Mal, que isso é uma coisa, é necessária que cada indivíduo, né, que é cristão, que olha para Cristo, tem Cristo como Salvador, como referência, tem que viver esse processo de arrependimento, tem que viver nessa tentativa de ir na direção de Cristo. Mas aí tem um outro ponto, quando a gente fala do texto lá de Romanos, lá de Paulo, sobre o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o contexto em que a gente vive, porque existem culturas que são piores e outras melhores, né? A gente vê, por exemplo, Salomão falava bastante em Provérbios, né, que existem pessoas, existem contextos ou povos que exaltam o ímpio, né? Até tem outros provérbios que são o oposto. Quando o justo governa, o povo se alegra. Ou seja, quando o justo está em evidência ou quando o ímpio está em evidência. Então, existem culturas e culturas. Existem povos que acham que ser ímpio, ser ruim é bom. E nesse contexto é mais difícil tu fazer o certo, porque todo mundo está indo naquela direção e tu está indo na contramão. Entende? Por isso que vai ser muito mais fácil fazer tudo certo no céu. Por quê? Porque todo mundo vai naquela direção, né? Pode ir no efeito manada, se quiser, né? Na igreja. Na igreja já é mais fácil, no retiro, né? Ninguém se estressa muito, ninguém briga, né? Mas só quem organiza se estressa. Mas porque o contexto ele influencia muito. Então, se tu for olhar cidades, por exemplo, lá, Sodoma e Gomorra, tu tentar ser justo naquele contexto é muito mais difícil do que foi em Jerusalém na época de Davi. Sim. Na época de Davi tinha um rei que servia a Deus. Né? Em compensação, na época de Manassés, era muito mais difícil servir a Deus, porque Manassés ele chegava a queimar a criança oferecendo aos outros deuses. Né? Os ninivitas, né? Que a gente fez essa referência, né? É, Quando o governante se converteu, a cidade toda se converteu, né? exato, E o exato. povo todo quebrantou seu coração, né? Então, quando a gente olha, quando a gente faz essa análise sobre os nossos erros, os pecados que a gente ainda não venceu, eu acho que a gente tem que olhar para a cultura que a gente está. Porque às vezes esses pecados eles têm gatilho na nossa cultura. É uma propaganda que eu vejo, é uma coisa no site, no Instagram, no Face, as conversas, é a piada, é o filme. Existem gatilhos, a gente é rodeado de gatilhos, entendeu? E isso nos afeta. Ah, significa que eu vou me isolar, vou viver numa ilha deserta? Não, mas como é que eu vou dizer? É relevante fazer esse tipo de análise. Se tu quer viver uma vida correta, tu tem que olhar para aquilo que te atrapalha, né? Tu tem que procurar entender como tu reage diante das coisas, porque se tu está num grupo em que todo mundo fala mal, tu te acha coagido a falar mal também? Não, então sai desse grupo, então procura outros para conversar, entende? É nesse sentido que eu digo de ter esse olhar mais responsável sobre os nossos erros e não de olhar só para nós. Tipo, eu tenho que aguentar tudo no osso, eu posso estar lá no pior lugar possível e estar aguentando no osso para não pecar. Né? Eu acho que Não, tem mas é liberdade. justamente, é justamente essa reflexão que é aonde a gente precisa entender que nós não chegamos a essa conclusão sozinho, né? É Uhum. que em algum momento da nossa vida, seja nós orando, seja alguém orando por nós também, que pode acontecer assim, a gente consegue identificar a luz de Cristo diante dos gatilhos que nós precisamos abrir Também, mão,
É isso, esse é o caminho. Por quê? Porque a luz de Cristo, ela não nos transforma em alguém santo, entende? Ela mostra o nosso O pecado. caminho, né? Ela mostra o nosso pecado. Ela mostra onde é que estão as nossas artimanhas para continuar pecando. Talvez os nossos gatilhos, os nossos vícios, que nós mesmos colocamos lá. Porque ele é nosso, né? Se Exato, o gatilho, ele é nosso. E se ele é exato, nosso, ele é natural nosso. Não foi alguém que botou ele em mim, né? exato. É algo que eu mesmo apliquei a mim, entendeu? E ali ele continua. Né? Então, quando Deus nos mostra isso e nos mostra um caminho que a gente deve percorrer na direção, aliás, pelo contrário, né? É na contraposição dessa prática, né? Dessa prática. E Deus vai nos revelar isso. Agora, o que a gente precisa lembrar sempre é justamente isso. Enquanto eu achar que eu vou procurar coisas e só eu me disciplinando eu vou resolver essas coisas, Depender de eu Deus. eu tô fadado ao erro, né? Eu tô Exato. fadado ao erro, porque a minha dependência de Deus, né, vai me provar ali na frente que eu preciso dele. E eu Que vou não é acabar comigo. caindo para conseguir do chão enxergar ele de novo, né? E é justamente esse é o caminho, né? É o caminho da gente se sujeitar, né? Primeiro, identificar. Vamos dizer, eu tinha anotado 3 palavras certinho lá nas minhas anotações. Era reconhecer, identificar e se sujeitar à transformação. Entende? Reconhecer, ou seja, admitir que existe por conta da nossa, de fato, da luz que veio de Cristo, eu reconheci. Eu identifiquei aonde está, e aí entra todo esse caráter mais de quais são os motivos e o porquê que eu estou passando por essas coisas, né? E é a hora de dizer para Deus. E é a hora de se sujeitar. E geralmente é nessa hora que a gente não quer, porque a gente confia que é no nosso braço, é agora que eu já sei, eu já identifiquei, eu já sei, inclusive, como é que eu resolvo isso. E é onde entra a luz que não é luz. Entendeu? Aí a gente está cavando um monte, a gente vai parar meia-noite só. Mas olha só, a questão é a ordem invertida, né? Uma coisa é a transformação interna que acontece em nós e ela se reflete externamente, provocando inclusive mudança cultural na nossa forma de viver, a nossa rotina, a nossa família, as nossas relações, né? A mudança cultural ela é reflexo dessa mudança interna. O problema é quando eu quero fazer o contrário. É quando eu quero fazer a cultura mudar quem eu sou. Eu não quero me converter de verdade, eu não quero ter um coração quebrantado diante de Deus, eu só quero ter aparência, eu só quero viver naquilo ali. E aí, nesse sentido, hipócritos. Esse é o perigo da cultura cristã. O perigo da cultura cristã é ela servir de escora para uma fé que é deficiente. Né? Eu estou lá na igreja, eu estou com meu coração endurecido, eu não quero mudar nos meus erros e tal, mas como eu estou vivendo na rotina da igreja, como eu estou fazendo as coisas direitinho diante das pessoas, eu acho que está tudo bem e os outros também acham que está tudo bem. Mas Deus olha para mim e vê que não está. Né? E é justamente por isso e para isso que às vezes a pregação soa pessoal, contundente, agressiva, entendeu? Sim. Por quê? Porque parece que alguém está conseguindo enxergar o que eu vivo uma vida inteira para esconder, né? Sim. E por quê? Mas é simplesmente repetir as falas de Jesus traz isso. Porque é justamente o que Jesus fez o tempo todo. Porque nos desnuda, né? Desnuda. É isso. E aí nos constrange. Exato. Mas a gente fala tanto que é bom ser constrange. Senhor, tu me constrange com o teu amor, mas ele constrange com a verdade também, né? E é isso. E esse é o caminho. Só que a gente precisa olhar para isso com os olhos de um pai que reprova a conduta do filho e mostra para o filho que sempre soube o que o filho estava fazendo de errado. E o constrangimento de tu olhar para o teu pai e ele te dizer tudo que ele viu que tu faz errado e tu passou uma vida inteira para esconder, ele é o único motivo capaz de fazer com que tu comece a olhar para ele agora como alguém que tu não pode mais enganar. Exato. E por isso, e mesmo ele sabendo quem tu é, ele ainda foi bom
de não te punir como tu deveria ser punido. De te né? dar oportunidade, né? E te De dá uma receber chance de mudar, e te dá como mudar, entendeu? Né? Tu O sabe que auxiliador, o consolador, né? Que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas a gente recebeu. tu Entende? A sabe que gente recebeu. uns anos atrás, eu estava lendo a Bíblia, e aí eu lembro que eu li a Bem-aventurança, né? Tem, acho que Lucas também tem, né? Não é só Mateus, né? Tem um pouquinho ali, antes Eu das lembro 11, ó. que eu li as Não. Bem-aventuranças, e aí depois, também, mais adiante, tinha os ais. Os Nós ais vamos chegar neles, vamos chegar dos neles. hipócritas. Tem Mateus, acho que tem Lucas também, né? Tem. E me chamou muita atenção naquela época, eu fiquei muito em conflito, assim, porque eu me identifiquei muito mais com os ais do que com as bem-aventuranças. E eu fiquei pensando assim, das bem-aventuranças, no que eu me enquadro? Tá, aqui, de repente, ali, e nos ais eu fiquei assim, tá, isso aqui eu, isso aqui também, isso aqui eu, isso aqui... E aí, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí é justamente isso que tu falou, desse constrangimento, essa quebra que a gente tem. Tipo, pô, mas então todo esse tempo que eu tô vivendo dentro da igreja, fazendo um monte de coisa, repetindo um monte de coisa que eu vi, que eu aprendi, isso tudo tá errado? Como assim? Então, como é que eu vou sair dessa, né? E essa é uma jornada que é só pela misericórdia e pela fidelidade de Deus, porque Ele vai transformando e vai nos mostrando como mudar. No início, a gente se depara com a nossa hipocrisia, com a nossa religiosidade mesmo, e a gente não vê escapatória. A gente pensa, poxa, mas então tudo que eu faço está errado, vou sair da igreja, então, porque estou fazendo errado, né? Mas daí tu vai começando a assimilar, Deus vai começando a trabalhar no teu coração, te mostrando que na verdade é simples, tem muita coisa que é simples, que é do dia a dia, tu sujeitar teu coração, tu vai mudando, e aí tu começa a enxergar, né, de uma forma mais próxima, assim, né? O que é viver de verdade o evangelho, né? Mas é bem louco, cara, assim, eu até tive essa, quando eu tava fazendo ali as bem-aventuranças, né, até se tem alguém que vai nos assistir depois, 2 horas de gravação não vai. é difícil, né, mano? Mas assim, tipo, é legal assistir as mensagens, aí a mensagem das bem-aventuranças foi bem legal. Eu fiquei nessa dúvida se eu colocava os ais junto ou não, porque é bem legal fazer as duas referências, sabe? É bem legal fazer. Mas eu queria aproveitar esse contexto, porque acontece, cara? Tipo, as bem-aventuranças, Jesus está falando para um povo que tomou uma decisão de seguir ele, diante daquilo que naturalmente ninguém faria, sabe? É tipo assim, eles eram os que, cara, totalmente improváveis, eles estavam ali na volta, tipo assim, totalmente reprovado por todo o resto. É bem possível que essa cultura religiosa, né, a cultura da igreja, a cultura da fé que a gente tem hoje estabelecida, né, que a gente anda ali, né, cara, orbitando ao redor disso, né, a gente tenta se desvencilhar de algumas coisas, mas quando a gente vê, a gente tá dentro também, né, cara. Nesse contexto, a gente teria muito mais chance de estar dentro daqueles que perseguiam Jesus do que daqueles que aceitaram ele. Fácil. Porque haja vista que, cara, a gente tem uma tendência natural de qualquer coisa louca que acontecer, tô falando de nós, a gente pensar que é mentira, mano. E a gente pensar que é mentira, que é charlatanismo, que isso daí não pode ser verdade. Não, esse cara aí não é. Por quê? Porque assim como nós hoje, na época em que Jesus apareceu, ele foi mais um dentre vários que diziam ser, né? E quando ele apareceu, muitos já tinham passado vergonha, né? Lembra quando foram, como é que é? Galiel, é um sábio, né? Gamaliel, né? Gamaliel, que ele falou dentro do templo, né? Ele disse, não, deixa ele, porque se for, a gente não pode fazer nada, porque se for mais um como os outros que já vieram, ele faz a referência, né? Vai passar, depois que ele morrer, vão passar, vão esquecer. Mas agora, se ele não for, nós teríamos matado o Filho de Deus, né? É muito louco. Ele faz a referência de que isso é mais uma das histórias. Então é uma tendência, cara, que muitos de nós, possivelmente nós também, ficaríamos do outro lado. Por isso a tendência da gente ser
aquele povo sofredor, não, cara, a gente vive uma vida buscando o nosso conforto, trabalhando, Tem uma muito mais em estrutura, comum com os entendeu, fariseus. cara? A gente tem muito mais em comum com eles, a gente tem conhecimento, a gente tem, tá entendendo? A gente busca, a gente tem literatura, sabe? A gente tem muito mais vínculo, por isso que a mensagem para nós, ela é muito mais a mensagem que Jesus tinha para os fariseus, Exato. entende? Né? Ela é Ela ofensiva, funciona, na verdade. a eficácia dela é maior para nós, né? É muito louco. A mensagem, na verdade, para quem vive essa realidade, ela acaba sendo mais ofensiva do que para alguém que tem uma vida de má fama. Porque Claro. o que Jesus falou para a mulher adúltera foi: vai, não peques mais. O óbvio, né? É muito mais fácil pregar lá na fase para os guris do que pregar para os funcionários, né, para os teus colegas de trabalho. Entende? Tipo, Porque ou mais, ou ainda dentro das igrejas. Porque para uma pessoa que tem má fama, para um cobrador de impostos lá, para uma prostituta, tu não precisa te chamar de sepulcro caiado, porque eles são cientes e eles assumem os seus erros, né? Agora, para o religioso, o buraco é muito mais embaixo. Como assim eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou? É a história da mulher, né, que chorava e enxugava os pés de Jesus, né, com os cabelos, né? Porque muito maiores são, de muito mais ela foi perdoada, né? Você lembra? Isso, Quanto maior, como é que é? Quem mais ama é quem mais é perdoado. Isso, né? Isso aí, né? Que na verdade é só uma questão de perspectiva, né? É que foi mais perdoada, não porque tem mais pecados, né? Foi mais perdoada porque está mais arrependida, né? Tem um coração mais consciente, né? Mais contrito. Muito obrigado, cara. Muito bom. Então tá. Agora cortou. Temos que tomar um banho, abraço aí. Bom descanso para você. Feito. Dá um tchauzinho aqui. Tchau, meu amigo. Tchau. Tchau, Gui. Valeu. Aí, ó, os presentes. Tô amando meus presentes de Natal dos meus Olha pacientes. aí, tô filmando tudo, hein? Opa, depois tu guarda. Até me esqueço, tô filmando. Tá bueno. Eu também faz o que a gente quiser com essa filmagem depois. Então tá, mano, muito bom falar contigo sempre. Deus abençoe, meu velho. Obrigado por hoje, foi top. Tá bom? Falou. Tchau, tchau. Agora eu preciso descobrir como é que para a gravação. Como é que para de gravar? Aqui.